bem-vinda, uma vez mais. Muito obrigada. Importa especificamente olharmos para estes riscos que são mais ou menos óbvios, mas que muitas vezes passam despercebidos da população que não se protege numa circunstância de incêndio florestal. Quais é que são os efeitos imediatos na componente respiratória, se assim podemos falar, da inalação de fumo a curto prazo? Sim, a curto prazo, os efeitos sobre o nosso sistema respiratório são, sobretudo, a tosse, a sensação de opressão torácica, de dificuldade respiratória. Esses são os principais sintomas respiratórios num curto espaço de tempo, os primeiros que vamos sentir. E aproveito para lhe perguntar, porque existem medidas e cuidados que devem ser tidos em consideração. Aqui há uns anos ouvimos falar das tão polémicas golas que foram distribuídas às populações e que, ao fim e ao cabo, depois eram inflamáveis. Aquilo que lhe pergunto é que recursos mais imediatos as populações podem utilizar quando estão numa zona com fumo, com as chamas próximas. Naturalmente, o primeiro deverá ser abandonar o local quando é possível, mas na impossibilidade ou no desejo de não o fazer, o que é que deve ser feito? Muito bem. Primordialmente, aquilo que sempre aconselhamos de primeira mão é tentar escapar da zona onde o ar tem uma má qualidade, está bem? Quando estamos a falar de incêndios, a nossa primeira visão é sobretudo a destruição das florestas, a perca de casas, de vidas até, mas há aqui um grande inimigo que muitas vezes passa desapercebido, que é o fumo, não é? O fumo não é só uma nuvem cinzenta que paira no ar, é constituído por gases muito tóxicos, como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, formaldeído, e por partículas muito pequeninitas, minúsculas, que nós chamamos partículas MP2.5, que são tão pequenininhas que têm esta capacidade de atingir o nosso pulmão com facilidade e de se absorverem para a nossa corrente sanguínea. Os conselhos que temos que dar às pessoas que não têm outra hipótese de não estarem expostas ao fumo é tentarem estar resguardadas em casa o mais possível, com as janelas, com as portas fechadas. Se não houver outro senão que estar cá fora, usar sempre máscara, está bem? E não vale a gola, não vale a máscara de pano, porque estas partículas finas que falávamos antes não são filtradas por este tipo de máscaras. Têm que ser máscaras quirúrgicas ou FFP2, que bem conhecemos por causa da pandemia. Da Covid, exatamente. O médico de família, o MGF, é aqui a figura por excelência. Este trabalho de proximidade, como é que tem acontecido neste contexto em que temos estado sujeitos a incêndios cada vez piores, cada vez mais substanciais? Tínhamos aqui o exemplo de 2017 como um dos mais graves, mas já ultrapassamos largamente aquilo que aconteceu nesse fatídico ano. Aquilo que lhe pergunto é, do ponto de vista da pedagogia que é feita no consultório e do ponto de vista das doenças que são agravadas com o fumo e com a exposição aos incêndios, nomeadamente DPOC, que é uma doença ainda algo desconhecida, mas que muito prevalente. Aquilo que lhe pergunto é, nestas duas dimensões, pedagogia e acompanhamento dos casos que depois surgem, como é que está a acontecer do exemplo que tem do seu acompanhamento clínico? Sim, realmente nós damos-nos conta dos casos em consulta, quando as pessoas vêm ter connosco e conversamos sobre a sua possível exposição ou experiências que passaram, e é a partir daí que a gente vai puxando a corda e arrastando o doente para o campo para tentarmos mais uma vez prevenir possíveis situações após. Neste caso estamos a falar a exposição ao fumo dos incêndios e, no caso do doente já ter uma doença respiratória, por exemplo, de base, terem atenção dos possíveis agravamentos da doença e fazer chegar a ideia ao doente que temos que estar preparados, temos que fazer exames de rotina mais programados para terem atenção e, no caso de haver algum empeoramento, atacarmos. Estamos num país onde existe uma grande prevalência de doenças cardiovasculares. Não podemos esquecer que este fator incêndios, a exposição ao fumo, a própria ansiedade que é gerada e, em muitos casos, também circunstâncias de depressão, de uma situação onde há perda de familiares ou de perda de bens, acaba aqui por agravar esta componente cardiovascular. Neste sentido, o que é que está a ser feito e como é que o nosso Serviço Nacional de Saúde também tem conseguido dar resposta a esta necessidade do conhecimento que tem?
Nós estamos aqui com um bocadinho... Temos a dificuldade de não conseguir chegar a toda a população, mas sim só àquela que procura ajuda, não é? Claro. Que nem sempre é toda. Para aqueles doentes que procuram ajuda, exatamente aquilo que eu estava a falar antes, é tentar minimizar aqueles fatores que possam vir a agravar em doentes com algum tipo de sintomatologia, ou doentes que já sabemos que têm doenças cardiovasculares de base e que possivelmente poderão ter sido afetadas ou agravadas por uma exposição repetida ou prolongada ao fumo dos incêndios. Antes de voltarmos ao Dr. Daniel, aproveito para lhe fazer uma pergunta, porque fala-se muito da componente cardiovascular, da parte mais ligada à pneumologia, mas esquecemos que outros pontos do nosso corpo ficam também afetados, nomeadamente a questão da irritação ocular, que muitas vezes é completamente aliada. Os olhos ardem, mas depois a coisa deixa de se dar e a pessoa descura por completo esse cuidado. Aquilo que lhe pergunto é, que complicações mais duradouras é que podem acontecer aos nossos olhos? Principalmente a irritação pode provocar uma irritação da íris a longo prazo que pode provocar limitações na visão, alterações da visão. Aquilo que nós apelamos, sobretudo em consulta, e a mensagem que queremos passar é para aqueles doentes que usam normalmente lentes de contacto, se estiverem muito expostos ao fumo, devem dar preferência ao uso dos óculos, porque o facto de estar a usar lentes de contacto pode fazer com que esses sintomas sejam agravados. Claro. Sim.